Nós sempre tivemos e temos dificuldades no decorrer da nossa vida. Isso ocorre devido à própria condição do planeta, que ainda é imperfeito, e a nossa condição humana também é ainda imperfeita, claro. Então nós não temos ainda como viver uma vida sem dificuldades, sem problemas, né, aqui na Terra. Então os percalços são necessários, fazem parte do nosso aprimoramento. Mas atualmente a maioria das pessoas está sentindo que as coisas estão mais difíceis. E muitos têm relatado, como nunca, estado de tristeza, vazio, desânimo, depressão, medo, não é? Essa aparente piora, eu digo aparente porque na realidade é uma piora passageira, né, que antecede a melhora, já que nós estamos em transição para a regeneração, mas isso está ocorrendo porque nós sempre tivemos e temos dificuldades no decorrer da nossa vida. Isso ocorre devido à própria condição do planeta, que ainda é imperfeito, e a nossa condição humana também é ainda imperfeita, claro. Então nós não temos ainda como viver uma vida sem dificuldades, sem problemas, né, aqui na Terra. Então os percalços são necessários, fazem parte do nosso aprimoramento. Mas atualmente a maioria das pessoas está sentindo que as coisas estão mais difíceis. E muitos têm relatado, como nunca, estado de tristeza, vazio, desânimo, depressão, medo, não é? Essa aparente piora, eu digo aparente porque na realidade é uma piora passageira, né, que antecede a melhora, já que nós estamos em transição para a regeneração, mas isso está ocorrendo porque nós estamos, como a maioria de nós já tem conhecimento, passando, né, pela transição do planeta que ainda é de expiação e provas para uma condição melhor que é de regeneração e provas, onde nós não teremos mais não teremos mais expiações. Então nós estamos em plena convulsão planetária, no meio do olho do furacão, e nós sabemos que toda mudança traz certo caos, né? Mas acontece que as dificuldades e sofrimento fazem parte, né, das lições que nós temos que aprender aqui na Terra. E para isso nós viemos aqui. Então o sofrimento permite como que se fosse o desgaste das nossas imperfeições, né, dos defeitos que a gente ainda carrega. E isso resulta na possibilidade de ressurgimento do melhor em nós. É como se fosse uma lapidação, é uma lapidação da nossa alma, né, do nosso ser. Então o sofrimento ele é necessário para que a gente possa aprender o que nós ainda não sabemos, óbvio, né, para que possa surgir o melhor de nós, né, das nossas capacidades, potencialidades que nós temos, em estado latente. O grande problema, na realidade, é quando a gente não entende, quando a gente não aceita isso. E nós desejamos uma vida perfeita, sem problemas, só de prazeres, de momentos bons, sem ser possível. Isso não é possível. Então, desejar o que não é possível é muito sofrível. E a maioria de nós teima, né, em não aceitar que as dificuldades fazem parte da vida, entender isso, acolher essa situação, não é? Que é preciso saber superar essas dificuldades, aprender com as lições e simplesmente vive numa briga entre a realidade e os devaneios, né, da vida. O desejo de não ter problema algum, isso se trata de um negacionismo que só traz mais sofrimentos ainda. Então a questão da dor está diretamente relacionada com a forma como a gente reage diante das circunstâncias da vida. É o que eu sempre falo, o problema não é o que ocorre com a gente, mas o que fazemos com o que ocorre com a gente. Como reagimos a isso. Porque ter problemas, isso já se tornou até uma fala meio clichê, mas é a realidade. Ter problemas não significa ser infeliz de jeito algum. É muito diferente uma coisa da outra. Se a gente aprende a encarar as dificuldades como um trampolim para a nossa própria melhora, se nós entendemos isso, acolhemos isso, nós podemos ser felizes mesmo diante dos problemas. E um consolo muito grande e muito real para nós é que todos nós, sem exceção, temos condições de superar as crises, os momentos difíceis, porque Deus nos fez assim. Todos somos dotados, né, de força, de imensas possibilidades que são inatas em nós.
que é a nossa porção divina na realidade, que nós podemos chamar e nós chamamos do eu divino. Então, no eu divino está contida a nossa porção melhor, mais superior, né? De melhor moral, de espiritualidade desenvolvida, de maior ligação conosco mesmo e com Deus e com o bem. Então, isso corresponde ao nosso potencial do bem. Ali, no nosso eu divino estão os dons, as habilidades, infinitas possibilidades muito boas, maravilhosas, mas a maioria de nós nem imagina que possui esse poder. Ainda que Jesus tenha afirmado que nós somos deuses, né? Se nós somos deuses é porque nós temos essa porção divina em nós. Nós não acreditamos nem nele e nem em nós mesmos, na realidade. E por não acreditar nisso, nós não vivenciamos isto e por isso nós sofremos. Então, o que dificulta é não saber exercer ainda essa potencialidade, né, inata em nós. É como você ter um computador que realiza milhares de coisas maravilhosas que você precisa, queria facilitar a tua vida e você não aprende a utilizar. Nós não utilizamos simplesmente. Se a gente soubesse utilizar, soubesse fazer isso, nós não estaríamos sofrendo assim. Mesmo neste momento imensamente desafiador da transição planetária. Então, quando Jesus nos alertou dizendo sois deuses, ele disse tudo. Ele quis dizer que nós somos partículas de Deus em experiência humana aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra, mas nós não somos daqui. Por isso mesmo a gente deve saber que mesmo estando aqui fisicamente, consciencialmente, nós podemos estar muito além disso, expandir a consciência além e superar dificuldades com mais facilidade, aprender com os problemas e agir no bem e estar alinhados, né, a outras dimensões conscienciais mais elevadas, alcançando, né, um estado espiritual, emocional, psíquico muito melhores, muito mais felizes, né? E esse é o motivo de tanta dor e sofrimentos. Nós sofremos porque nós estamos vivendo muito mais na consciência do ego, que é ligado a tudo que é superficial, que é material e que é externo a nós mesmos. O ego nos liga a essas frequências densas, né? Frequências vibracionais mais baixas. É o nosso lado mais primitivo, que nos leva aos preconceitos, vaidades, anseios, medos, que o mundo ele nos apresenta de forma muito grande, muito intensa tudo isso. Então, ainda que a gente tenha em estado latente essas capacidades grandes, maravilhosas, nós temos, gente, capacidade de autocura e de cura das outras pessoas também. Capacidades de intuição, de premonição, de verdadeiras maravilhas. Mas a nossa personalidade, ela está composta por crenças, por pensamentos limitados. Muitas vezes inconscientes, aliás, o mais das vezes inconscientes, né? Carregados de sentimentos negativos, de emoções como medo, tristeza, mágoa, culpa, raiva, né, que determinam o nosso comportamento, nossas reações, sempre muito negativas, nos mantém, né, em situações de bloqueio, de limitação, de sofrimento, de desconforto muito grande. Então, esses estados de consciência que são limitados, eles nos alinham, como eu disse, às frequências mais densas, mais baixas, de terceira, de quarta dimensões, que são essas verdadeiras prisões conscienciais, né? Que nos mantêm aprisionados numa realidade limitada que nos desconecta, né, de nós mesmos, de todo o poder, de toda a grandeza que nós podemos ser, se a gente aprender a acessar a dimensão do nosso eu divino. E por que nós estamos vivenciando tanto medo e sofrimento na atualidade? A nossa situação ela está agravada, como nós estamos vendo, porque estamos atravessando o ápice, né, da transição planetária. E justamente por causa dessa desconexão com a nossa parte divina, com essa porção divina em nós, por causa desse estado de consciência limitado, nós estamos tendo que passar por um processo de purificação, de realinhamento com a nossa natureza divina, que nós nunca vivemos antes. Isso é para o nosso bem. Isso é uma ajuda na realidade, né? Resumindo, para a gente entender melhor, nós estamos sendo como que obrigados a rever nossos conceitos, nossos valores. Nós estamos sendo obrigados a revisitar nossos inconscientes, as nossas sombras, os nossos conflitos que estão no nosso inconsciente, para tentar fazer a cura, a catarse, né?
dessas sombras e conflitos, para eles virem à tona, né? Isso, a catarse é a liberação de todo o conteúdo reprimido, na verdade, de todos os nossos defeitos, dos vícios, de tudo que é estranho à nossa real essência, que é a essência divina. E tudo isso para que venha à tona para ser purificado. Não é verdade? É essa ajuda que nós estamos recebendo. E é para isso, né, que nós estamos sendo submetidos a muita luz, a frequências de energias mais elevadas que estão sendo aí mandadas, dispensadas em todas as dimensões do planeta Terra. E por isso nós notamos que todo mundo fala a palavra de ordem do momento é: nossa, como as pessoas estão se revelando como elas são, nossa, como as máscaras estão caindo, quantas máscaras caindo. É exatamente isso. Isso está acontecendo porque esse aumento de luz, essa energia toda traz para a superfície, para a nossa consciência, tudo aquilo que necessita ser trabalhado, ser purificado, ser realinhado. E esse processo de transformação profunda, ele se expressa através dessas crises, né? De um certo sofrimento, de um certo caos humano, das crises humanas em todas as áreas, na área social, política, financeira, das condições ambientais, meteorológicas em todo o planeta, mas também e principalmente nessas crises individuais que nós estamos percebendo. Porque no âmbito pessoal, o aumento da frequência da energia mais elevada em nós, no nosso corpo, no nosso cérebro, no nosso perispírito, em nossos corpos quânticos, está trazendo à tona a nossa consciência. Todas as energias ruins para que nós possamos nos purificar, nos alinhar com o nosso eu divino. Em suma, nós estamos sendo sacudidos, né, para podermos evoluir. Por isso eu disse que é para o nosso bem, que é uma ajuda. Então seria comparativamente, para a gente entender melhor, como a sujeira, como a bagunça na reforma de uma casa. A sujeira e a bagunça é necessária para que a casa seja reformada, para que ela fique melhor, mais adequada, para que se conserte o que está errado, para que ela fique bonita, mais confortável, né? Então, a nossa casa íntima ela está sendo reformada, adequada, para que possamos nos sentir melhores, ser mais felizes. Então, gente, diante disso tudo, nós temos a oportunidade de tomar consciência e transformar o nosso karma. Ou seja, todos os sentimentos, pensamentos, nossas crenças limitantes, nossas atitudes ruins e negativas, os vícios que nós ainda carregamos, que criam sofrimento, desconforto, limitação na nossa vida. Nós temos, em suma, a oportunidade de eliminar o mal que ainda existe em nós. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade, é um momento muito especial para toda a humanidade. E nós devemos ter muita gratidão por isso, porque é uma oportunidade de nos libertarmos, né, com mais facilidade da prisão consciencial que nós temos vivido por muito e muito tempo. Sabe lá Deus quantas encarnações nós estamos vivendo isso. E o processo de desenvolvimento espiritual nesse momento de crises, de transformações profundas no nosso planeta, nos desafia, né, a despertarmos, a nos desapegarmos da maldade, do egoísmo, que são característicos da terceira e quarta dimensões, para expandir a nossa consciência para a quinta dimensão, que é a dimensão do nosso eu superior. Essa expansão consciencial nos permite a parar de gerar sofrimento em nossa vida para passarmos a criar realidades mais felizes para nós. Então nós estamos tendo a chance de nos apossar de nós mesmos, né? Das nossas capacidades, do nosso eu superior, podendo passar a desfrutar de uma vida melhor, de maior leveza, de amorosidade, de paz, de alegria, de sabedoria, de todas essas potencialidades que fazem parte da nossa essência verdadeira, que é espiritual. Para assim a gente conseguir enfrentar as dificuldades de maneira natural, serena, que é assim que nós devemos agir, aceitando os problemas que a gente não pode evitar e passando a ressignificar, né, essa situação para passar a ser elementos transformadores da nossa vida, para melhor, para aprendizado, para crescimento. Gente, as pessoas e os espíritos ligados ao mal, eles querem, ainda mais nesse momento de transição, porque eles não desejam a melhora do planeta, as falanges do mal
desejam que a nossa derrota, a derrota, né, do planeta. Então eles querem que a gente acredite que o mal impera no mundo. Mas isso é uma mentira, não é verdade. Nós não devemos cair nessa onda de negatividade, porque o bem existe e tem muito mais força do que o mal. Nós sabemos disso. Nós temos o livre-arbítrio, mas a gente deve saber usar o livre-arbítrio, porque enquanto nós não aprendemos a nos conectar com a nossa espiritualidade, com o ser divino que nós somos em realidade, aprender a manipular, a transformar nossa realidade, nós vamos sendo vítimas, né, impotentes desses espíritos obsessores, do destino, da vida, das outras pessoas, do karma e por aí vai. Então esse é o momento de você despertar e assumir o ser divino que você é, de todos nós fazermos isso. Não esqueça do motivo da sua existência, da sua vinda aqui na Terra. Você é um ser humano divino e multidimensional, criador, que veio para a Terra apenas para aprender a amar, para aprender a ser melhor, a ancorar a potência divina que você é. Nós somos alquimistas, né? Que podemos e devemos abandonar a limitação do mundo de expiação e provas. E podemos e devemos aprender a sustentar, né, a energia da vida, transmutar essas emoções negativas, né, frequências, vibrações ruins e criar uma nova realidade na nossa vida. Para isso nós estamos aqui. Para isso nós aceitamos, nós escolhemos vir nesse momento planetário de transição. Nós podemos fazer isso, deixar de sofrer. Não é justo que a gente não faça isso, que percamos essa oportunidade que nós mesmos pedimos, né? Uma oportunidade perdida é uma encarnação inteira perdida, percebe? A nossa evolução espiritual ela tem sido inconsciente, né, na verdade, automática, por não entendermos quem na realidade nós somos, por a gente abrir mão, né, do nosso poder pessoal, de nos mantermos nessa prisão consciencial, de nos colocarmos como vítimas da circunstância das outras pessoas, passando a culpar os pais, a vida, o destino, Deus, o karma, né, qualquer outro ser ou fator externo que não seja a gente mesmo. O vitimismo nos puxa para baixo. Quando nós nos colocamos no lugar de vítima, quando não reconhecemos a nossa responsabilidade pela realidade que nós criamos, nós nos tornamos seres egoístas, imaturos. E a gente tende a criar uma realidade externa que vai espelhar essas nossas crenças e sentimentos equivocados, né? Que mesmo inconscientes, eles criam e atraem essa situação de dor para a nossa vida, de sofrimento, de limitação. E nós vamos ficando nesse círculo vicioso. É isso que vem acontecendo em muitas encarnações para nós. E é por isso que nós estamos sofrendo ainda. Por isso nós estamos vendo tantas pessoas ansiosas, deprimidas, porque a evolução espiritual está acontecendo de uma forma penosa, longa, porque as mudanças demoram para acontecer para nós. Nós demoramos para entender as coisas, para nos modificar. E através de muitas encarnações, nós estamos vindo sempre com uma grande quantidade de dor e sofrimento, pela nossa teimosia em permanecer, sem expandir a consciência, sem acordar. Mas não precisa ser assim, a evolução não precisa ser lenta, dolorosa para nós. Nós podemos mudar isso agora. Nós podemos e devemos, né? Nesse momento da transição planetária, da transição para a quinta dimensão, para a regeneração, nós podemos realmente revolucionar nossa vida, aproveitando este momento de profundas mudanças, despertando, tomando a decisão de tornar a evolução uma escolha melhor, mais consciente, responsável, com menos desconforto, com menos resistência, com menos negacionismo. E basta que nós nos tornemos seres menos egoístas dia a dia. Nós precisamos mudar essa consciência de individualismo, de querer tudo de bom só para nós, de querer ter sempre razão, de querer sentir só o prazer e o que é bom para nós e passar a expandir a consciência para a união. Nós precisamos entender definitivamente que nós não podemos fazer tudo sozinhos, que somos interdependentes, portanto todos somos um. Então nós precisamos desejar o melhor para os outros também, dar razão para os outros também, levar alegria para os outros também. Nós precisamos entender que os momentos de tristeza não significam infelicidade, mas recados do que nós precisamos mudar em nós. Isso tem acontecido, existe um grande número de pessoas em todas as partes do mundo
que está fazendo isso. A espiritualidade nos diz que existe um número expressivo de pessoas despertas já, graças a Deus. E para a gente fazer parte desse número, para que isso aconteça, é necessário a gente aprender a nos abrir para o nosso eu divino, como eu estou falando, para o melhor que existe em nós. Isso que quer dizer a frase, seja a mudança para o bem que você deseja ver no mundo. Porque o mundo é o reflexo da soma de cada um de nós, né? Dos nossos pensamentos, da nossa energia, das nossas ações e reações. Tudo isso forma a psicosfera do planeta. Então, mais do que sempre, nós precisamos nos unir uns aos outros, nos apoiar mutuamente, aprender a dividir tudo que é material, espiritual, intelectual e emocional. Tudo que é bom para nós devemos desejar para o outro e nos esforçar para isto, para compartilhar. Nós precisamos aprender a trabalhar pelo bem de todos e do todo, né? E assim a gente vai estar trabalhando pelo nosso próprio bem, porque tudo reflete nós. Então nós precisamos nos conscientizar disso, passar a pensar assim, agir assim, sendo pessoas menos vitimistas, menos egoístas, pessoas mais maduras, generosas, entendendo e assumindo a ideia da união com tudo e com todos. Agora, gente, finalizando aqui a nossa reflexão de hoje, eu pergunto para você: você vai optar pelo vitimismo, continuar se fazendo de vítima, pelo egoísmo e continuar a viver no seu mundinho e fazer parte da massa dos que estão dormindo? Ou você pretende buscar ser mais maduro, generoso, né, se unindo à massa de pessoas despertas? Você vai tomar a sua vida para você e entender que você é 100% responsável por tudo o que lhe acontece? Eu quero só lembrar que a luz tem muito mais força do que as trevas, tá? Uma única vela pode iluminar todo um ambiente de escuridão, porque a luz tem muito mais poder do que a escuridão, que é apenas a ausência da luz. Não existe escuridão. E cada um de nós que desperta pode ser luz com grande potencial de alcance, iluminando muita escuridão no mundo. Essa é a nossa missão, pensemos nisto, tá bom? Então, pessoal, se vocês gostaram da nossa conversa de hoje, curtam aí, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem aí suas perguntas, a gente vai respondendo conforme for possível, deixem suas opiniões para a gente interagir, tá bom? Até mais, pessoal.